Pegar nas malas e viajar pelos 5 continentes na Rádio Observador. É isso que fazemos todas as semanas com o historiador Bruno Cardoso Reis, que nos ajuda a analisar a geopolítica internacional. Olá, Bruno, bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia. Hoje começamos na Europa, numa semana muito mexida. Temos um novo governo na Polónia, liderado por Donald Tusk, um governo pró-União Europeia e que foi felicitado por Volodymyr Zelensky. Por outro lado, tivemos também um veto da Hungria, de Orbán, quanto a novos apoios da comunidade à Ucrânia e também quanto à adesão do país à União. Pergunto, Bruno, quais são as implicações de tudo isto? Bem, acho que aqui a notícia mais importante é realmente a que vem da Polónia, ou seja, a Polónia é o sexto maior país da União Europeia, quer em população, quer em termos também da economia. É de longe o país mais importante dos 27 do leste, é o país mais rico, mais populoso, também militarmente mais forte dos países do leste. Neste momento a Polónia já ultrapassa os Estados Unidos em percentagem do PIB que gasta em defesa, portanto é o único país da NATO que gasta ainda mais em defesa do que os Estados Unidos, obviamente em termos proporcionais, não é? Em termos brutos, os Estados Unidos gastam muito mais, porque têm uma economia muito maior. É a principal plataforma logística de apoio à Ucrânia, em termos nomeadamente militares, portanto basicamente todos os sistemas, ou grande parte dos sistemas de armamento, as munições, enfim, todo o tipo de apoio que é dado à Ucrânia na sua resistência à invasão russa passa através da Polónia e, portanto, isso dá realmente uma importância enorme à Polónia em termos geopolíticos, em termos geoestratégicos e no seio da União Europeia, por exemplo, do número de votos que tem no Conselho Europeu. Depois ainda há aqui um ângulo muito importante, é que no contexto da União Europeia há o chamado artigo 7º do Tratado da União, do Tratado de Lisboa, que prevê, portanto, não há mecanismo para expulsar um Estado-membro, que no fundo viola sistematicamente as regras, por exemplo, do Estado de Direito, os compromissos fundamentais com os valores da União Europeia, mas há esse artigo 7º que permite, no fundo, uma série de sanções, inclusive, por unanimidade, suspender, no fundo, o direito de voto, a participação desse país nas presidências rotativas, no fundo, quase que de facto excluir esse país da União Europeia. Manter-se formalmente, mas praticamente sem poder participar ativamente. E, portanto, durante muito tempo essa ameaça, digamos, era uma ameaça vazia, por exemplo, em relação à Hungria de Orbán, porque também havia problemas desse tipo com o anterior governo polaco, do PiS, e, portanto, no fundo, embora a regra da unanimidade exclua o país que é alvo dessa votação, portanto, no fundo não são 27, são 26 a ter de votar unanimemente, se havia dois países que estavam nessa situação, no fundo podia haver aqui sempre uma espécie de acordo permanente em que um vetava, no fundo, sanções contra o outro. E, portanto, aqui a ideia também é que isto reduz um pouco a margem de manobra de Orbán. Não sei se, no fundo, esta posição mais intransigente de Orbán não foi assim o queimar, digamos, dos últimos cartuchos, na perspectiva de tentar extrair o máximo de concessões, com a ideia de que daqui para a frente eventualmente ele terá menos poder negocial, porque pode ser ameaçado realmente com essa possibilidade. Para já, em relação à Ucrânia, aquilo que os países, os outros 27, os outros 26, peço desculpa, do total de 27 Estados-membros estão a dizer à Hungria, é que atenção que há aqui outros mecanismos, nós podemos fazer um acordo paralelo, no fundo, que basicamente é o mesmo, mas em que a Hungria não participa, e no fundo isso significava que não era preciso fazer qualquer tipo de concessão à Hungria. Portanto, no fundo, a ideia para Orbán é não estique demasiado a corda, porque aqui as coisas mudaram, os equilíbrios de poder mudaram, e portanto pode ficar sem nada, sem nenhuma concessão, pode vir a sofrer até algum deste tipo de sanções do artigo 7º. Aí eventualmente Orbán conta com o Robert Fico, com este populista da Eslováquia, mas a Eslováquia é um país muito mais pequeno, muito mais fraco, muito mais pobre do que a Polónia, terá muito menos capacidade de resistir eventualmente à pressão dos outros Estados-membros. Portanto, acho que para Orbán, como eu digo, estas pode ter sido aqui o queimar dos últimos cartuchos de uma posição mais intransigente, por exemplo, em relação à Ucrânia. Bruno, vamos falar agora sobre os conflitos que costumamos analisar habitualmente por aqui. Vamos primeiro a Gaza. Os Estados Unidos têm estado a pressionar mais Israel. Por isso mesmo entrou aqui em campo um novo personagem, Jake Sullivan, é o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Foi reunir com o gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu. Pergunto quem é este Jake Sullivan e o que é que pensam os israelitas e os palestinianos destas pressões que os Estados Unidos está a fazer. Bem, o Jake Sullivan é, como disseste, o Conselho de Segurança Nacional
do Presidente dos Estados Unidos. Essa é uma figura que não existe em Portugal, que foi sendo criada nos últimos anos em muitos outros países, por exemplo aqui na vizinha Espanha, e no fundo ele não é o assessor diplomático do Primeiro-Ministro, como eu às vezes ouço dizer em Portugal. Ele é realmente o principal conselheiro para toda a ação externa do Presidente. No fundo é quase que um alter ego do Presidente para a ação externa. É alguém que tem um gabinete praticamente ao lado do gabinete do Presidente na Casa Branca, tem toda uma vasta equipa que trabalha para ele, também acompanhando áreas que têm a ver com a diplomacia, mas também com a defesa, com a ajuda ao desenvolvimento, com a cooperação, enfim, com todo o tipo com o comércio, com todo o tipo de dimensões da ação externa, obviamente em ligação depois com os respectivos ministros, mas aí, no fundo, ele funcionando um pouco, lá está, como o alter ego do Presidente, não é? Alguém que está muito próximo do Presidente, até fisicamente. Ele acompanha o Presidente, por exemplo, todos os dias na reunião com que basicamente começa a agenda presidencial nos Estados Unidos, que é a reunião para analisar as informações secretas que chegam, no fundo analisar situações de risco, de ameaça, de perigo, lá está, que vem do exterior, e portanto é realmente uma figura com uma enorme influência. Jake Sullivan é alguém relativamente jovem, mas que tem um grande prestígio, é visto um pouco como um wunderkind, portanto um gênio da política norte-americana, sobretudo da política externa, mas não só, e portanto o facto de ele ter ido, no fundo é um sinal também para Israel, que é, atenção, no fundo isto é uma preocupação mesmo importante do Presidente Biden. Agora eu acho que, como tenho aqui insistido, não quer dizer que tenha resultados decisivos, ou seja, Israel está num conflito que considera que é existencial. O governo israelita tem equilíbrios que são muito complicados. A própria sobrevivência política de Netanyahu, do primeiro-ministro, está mais ameaçada do que nunca nas últimas décadas. Ele tem ministros muito radicais, partidos muito extremistas que se opõem a qualquer tipo de, digamos, de atenuar da campanha militar, se opuseram até àquela pausa humanitária para libertar reféns. Portanto, isso limita realmente aqui a margem de manobra, a margem de influência dos Estados Unidos, a margem de manobra do próprio líder do governo israelita. E, portanto, parece-me que no fundo, é ter aqui uma visão um pouco realista da política internacional, achar que basta aos Estados Unidos dizerem e isso vai acontecer, até porque depois há esta dimensão também de opinião pública, não é? E, portanto, aí aquilo que nós percebemos das sondagens é que os israelitas estão muito contra o atual governo e contra Netanyahu, mas continuam a apoiar a ação militar contra o Hamas. O que também percebemos do lado palestiniano é que o Hamas parece ter tido algum ganho de popularidade, sobretudo na Cisjordânia, que é a zona da Palestina que não está a ser mais diretamente afetada por estes ataques. Uhum. Aí o Hamas tinha uma popularidade à volta de 12% nas últimas sondagens, agora subiu para 44%. Apesar de tudo, eu acho que é importante sublinhar que o líder mais popular entre os palestinianos não são os líderes do Hamas, também não é de todo o atual líder da autoridade palestiniana. Mahmoud Abbas tem uma taxa de rejeição de mais de 90%, mas ele já está lá desde 2005 sem novas eleições, não é? Mas quem realmente aparece aqui como eventualmente uma alternativa será Marwan Barghouti, que é um líder muito mais jovem do mesmo partido de Mahmoud Abbas, do partido histórico do nacionalismo palestiniano, da Fatah, do partido de Arafat, e que está há muitos anos preso por Israel. Portanto, eventualmente haverá aqui outras alternativas a explorar, mas realmente é um dos dados importantes também deste conflito, é que as lideranças atuais, quer do lado de Israel, quer do lado da Palestina, estão bastante deslegitimadas, descredibilizadas, estão também elas próprias a lutar pela sua sobrevivência e eventualmente com poucas hipóteses de sucesso. Já na guerra entre a Ucrânia e Rússia, a semana fica muito marcada pelos esforços da diplomacia ucraniana para garantir os apoios dos Estados Unidos da União Europeia, mas também pela conferência de imprensa de Vladimir Putin, a primeira desde o início da invasão. Putin garantiu que os seus objetivos não mudaram e, Bruno, pergunto o que podemos concluir destas declarações de Putin. Bem, em relação à conferência de imprensa de Putin, um ponto fundamental é desde logo que aconteceu, não é? Isso já é um sinal importante. Ela foi cancelada no ano anterior. Putin muito dificilmente conseguiria disfarçar que as coisas não estavam todas a correr bem. É preciso sempre recordar que a Rússia está muito longe de ter conseguido os seus objetivos iniciais, que eram ocupar Kiev, derrubar o regime ucraniano. Objetivos que voltaram, como disseste, a ser reafirmados por Putin. Ele diz que o objetivo é igual, é desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, ou seja, basicamente transformar a Ucrânia num Estado satélite da Rússia, acabar com a sua capacidade de se defender e, portanto, se opor às imposições russas. Ora, isso está muito longe de ter acontecido. Mesmo os territórios que foram ocupados no início, a partir de fevereiro de 2022, metade desses territórios já foram reocupados pela Ucrânia.
Agora, é verdade que nos últimos meses as coisas não têm estado a correr tão bem à Ucrânia, em termos militares, e portanto Putin consegue, no fundo, vir aqui prometer arrancar uma vitória, digamos, das bocas da derrota, apostando muito, de facto, na ideia de que os apoios ocidentais estão a acabar. E, portanto, que a Ucrânia não vai conseguir sustentar este conflito, este combate, por si só. E realmente, se nós olharmos, por exemplo, para sondagens na Ucrânia, uma sondagem recente mostra que ainda assim 58% dos ucranianos dizem que mesmo que sem apoio ocidental se deverá continuar a combater, mesmo que o risco seja muito maior das coisas não correrem bem, mas já há 32% que acham que se calhar se devia pensar, nesse caso, em algum tipo de negociação, em adiar sine die, no fundo, a reconquista, a reocupação dos territórios conquistados pela Rússia, mas em troca de algum tipo de garantia de segurança do Ocidente. E, portanto, é um pouco nesse contexto em que estamos. Já agora, nessa conferência de imprensa foi interessante porque, embora as perguntas que foram feitas, que foram reproduzidas e a que Putin respondeu foram todas, obviamente, controladas e eram, de modo geral, bastante elogiosas. Claro. Uma pergunta do género, como é que nós conseguimos que o presidente Putin viva para sempre, não é? Mas também apareciam nos ecrãs perguntas realmente, enfim, colocadas online, que essas não eram controladas e, portanto, deu para perceber que nem todos os russos estão realmente deslumbrados com Putin e com a sua guerra. Portanto, houve perguntas do género: como é que eu consigo viver na Rússia que me aparece nos ecrãs de televisão? No fundo, denunciando aqui esta estratégia de desinformação permanente de uma Rússia das maravilhas que não é a da realidade, nomeadamente a realidade económica. Eu terminava com esse ponto. Esse foi um ponto que apareceu várias vezes, a questão económica e a questão da mobilização. Putin destacou os números do crescimento económico, mais de 3%, mas esqueceu-se os números da inflação, que já vai quase nos 8%, e das taxas de juros que estão nos 15%. Ora, isso obviamente é uma carga terrível sobre a economia, sobre a vida das pessoas. Em relação à mobilização, também foi perguntado expressamente se haveria necessidade de novas mobilizações. Obviamente isso é algo que as pessoas temem. Putin disse: hoje não é preciso, nós temos muitos voluntários que se ofereceram. Isso parece-me uma resposta que pode levar-nos a suspeitar, deveria levar os russos a suspeitar que se calhar depois das eleições de março de 2024, do próximo ano, que se calhar essa avaliação de hoje mudará e que se calhar aí haverá espaço a uma nova mobilização parcial. Bruno, vamos viajar até a África. Na semana passada houve conferência da ONU sobre as missões de paz. Já levantámos um bocadinho o véu sobre isto na última edição dos 5 Continentes. Foi um encontro que aconteceu em Accra, no Ghana. O que é que saiu desta cimeira? Sim, é a quinta cimeira deste tipo, organizada pelo Departamento de Operações de Paz da ONU. É realmente a primeira que acontece em África. A África muitas vezes é vista como sendo apenas, digamos, o receptor deste tipo de missões, mas a verdade é que não é assim. No caso do Ghana, o Ghana é uma relativa ilha de estabilidade na África Ocidental, onde se tem multiplicado golpes e tudo isso. É o primeiro país africano, a par do Ruanda, que, em termos de contribuintes de tropas para missões das Nações Unidas, e a verdade é que no top 10 dos contribuintes de tropas para chamados capacetes azuis, não é? Nós temos de nos lembrar, os capacetes azuis não são tropas das Nações Unidas, são tropas que estão ao serviço das Nações Unidas, mas que pertencem às Forças Armadas de Estados, e portanto nesse top 10 todos os Estados basicamente são Estados do Sul global, começando por Estados asiáticos, o Bangladesh, o Nepal, a Índia, mas depois também estes 2 Estados africanos, e portanto esta conferência também é um reconhecimento disso. É verdade que há aqui problemas relativamente sérios, desde logo a questão do financiamento das missões. Ela é essencialmente assegurada pelo Norte Global e tem havido aí problemas crescentes. Isso foi algo que foi denunciado, que foi referido pelo responsável, pelo embaixador Lacroix, que é o responsável deste Departamento de Operações de Paz das Nações Unidas, e também há problemas sérios com a eficácia das tropas que são enviadas, em termos de equipamento, em termos de treino, e portanto muitas vezes temos missões com muitas tropas, mas como por exemplo vemos na República Centro-Africana, depois há 1 ou 2 contingentes, por exemplo no caso da República Centro-Africana, as Forças Especiais Portuguesas, que praticamente asseguram a capacidade operacional dessas missões, e portanto isso é algo que o embaixador Lacroix também veio destacar, sublinhar e dizer que era preciso resolver. E Bruno, continuamos em África, vamos à Guiné-Bissau, onde esta semana o presidente Umar Sissoko Embaló dissolveu o Parlamento. Fala de apoio do governo a criminosos, mas fala-se também de uma tentativa de golpe do presidente. O que é que está aqui em causa?
Bem, eu acho que temos um sistema provavelmente político pouco adaptado à realidade guineense, ou seja, este sistema semipresidencial que é o que nós temos e que no fundo foi quase copiado para a Guiné-Bissau. Eu tenho dúvidas que resulte, ou seja, assistimos de forma recorrente a tensões entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Isso não é realmente muita tradição que vemos na maior parte dos países africanos, onde tendem a prevalecer sistemas mais presidenciais. Agora, é verdade que o Presidente terá tomado aqui uma série de medidas que não parecem ser compatíveis com a Constituição, de acordo com vários constitucionalistas, e que parecem, portanto, configurar uma espécie de autogolpe, ou seja, no fundo aquilo que Getúlio Vargas fez no Brasil em 1937, ou Napoleão III fez em França em 1851, no fundo, alguém que já é Presidente e, portanto, tem uma autoridade constitucional, tem alguma autoridade sobre as Forças Armadas, mas utiliza isso para, no fundo, acabar com a Constituição vigente e que lhe dá legitimidade para assumir uma série de poderes que não tem, dissolver a Assembleia, assumir uma série de poderes. Enfim, agora vamos ver o que é que se segue, não é? Se isto é uma situação temporária, se há depois aqui uma alteração mais de fundo e que eterniza esta situação, digamos, de inconstitucionalidade, de violação daquilo que seria a lei fundamental do sistema político guineense. Bruno, viajamos até a América do Sul agora, onde parece que há tréguas finalmente, pelo menos provisórias. Falamos da situação entre a Venezuela e também a Guiana. Juntaram-se numa cimeira sobre a disputa da região do Essequibo. O principal que saiu daqui foi concordar em não usar a força, o que é positivo, mas podemos dizer que a América do Sul pode respirar de alívio ou ainda é cedo demais, Bruno? Bem, temos estado a acompanhar esta situação quase semana a semana, portanto achei que era importante trazer as boas notícias. Houve realmente uma cimeira que reuniu o presidente da Guiana, o Irfan Ali, e o presidente Maduro da Venezuela. Os dois vieram dessa cimeira a dizer não alteramos toda a nossa posição. A Guiana diz não vamos ter território, claro, e isto tem de ser resolvido no Tribunal da Haia, pela via arbitral que foi o que foi acertado. O presidente Maduro da Venezuela vai dizer isto é uma grande vitória. A verdade é que aquilo que parece mais importante e mais substantivo é que os dois aceitaram assinar uma declaração a dizer que não iriam usar a força para resolver o diferendo e aceitaram continuar a reunir-se a partir da próxima reunião daqui a 3 meses será no Brasil, que teve aqui algum papel de mediação, embora não com o envolvimento direto do presidente Lula, o que também foi um sinal, digamos, de que o Brasil se calhar não tinha bem a certeza se isto ia correr bem ou mal e não estava disposto a arriscar aqui todo o seu capital político externo, mas em todo caso aparentemente correu suficientemente bem. O meu temor é que com o aproximar das eleições no próximo ano na Venezuela, isto volte no fundo a aquecer, ou seja, a minha desconfiança, como eu fui referindo, é que isto faz parte de uma estratégia do chavismo, do presidente Maduro, para tentar, no fundo, encostar a oposição à ideia de que não são defensores dos interesses da Venezuela, que são traidores, que estão demasiado interessados e condicionados por apoios externos, e portanto temo que, lá está, com o aproximar das eleições, isto volta a uma situação de maior tensão, porque isso interessa, no fundo, à lógica de mobilização nacionalista do regime chavista da Venezuela. E Bruno, muito rapidamente, porque já não temos muito tempo, fechamos na Ásia, onde tivemos um acordo entre a Austrália e Papua Nova Guiné quanto à segurança dos dois países, ao mesmo tempo que o líder chinês Xi Jinping visitou o Vietnã. Bruno, pergunto-te qual o significado disto e quem é que está a ganhar nesta nova Guerra Fria na Ásia, assim muito rapidamente. Bem, eu acho que pelo menos pode-se dizer que a China não está claramente a ganhar. Conseguiu eventualmente algumas vantagens iniciais nas ilhas do Pacífico, porque os Estados Unidos tinham desinvestido muito, e mesmo a própria Austrália tinham desinvestido um pouco nessa região. Agora estão claramente apostados em recuperar terreno. A Papua Nova Guiné é a maior, a mais populosa destas ilhas do Pacífico, fica logo a norte da Austrália. Aliás, foi uma antiga colónia australiana, um mandato australiano, portanto é fundamental para a segurança da Austrália. E o que é muito importante para a Austrália é que este acordo garante que não haverá nenhum acordo deste tipo, que envolva segurança e defesa, com outros países sem que a Austrália seja informada. Em contrapartida, a Austrália garante, no fundo, o financiamento, o treino das forças de segurança da Papua Nova Guiné. Portanto, eu diria que aqui é uma derrota da China. Em relação ao Vietnã, acho que a China, no fundo, está a tentar controlar o prejuízo. O Vietnã é um regime comunista, tem uma história de décadas de conflito com o Ocidente, primeiro com a França e depois com os Estados Unidos, mas tem uma história de milhares, de mais de 1000 anos, mais ou menos, de conflitos com a China, inclusive recentes, entre 1979 e 91, que continuam na dimensão marítima no Mar do Sul da China, e portanto isso tem levado a uma aproximação pragmática com os Estados Unidos. O presidente Biden esteve há poucos meses no
no Vietnã. Há um acordo de cooperação militar entre o Vietnã e os Estados Unidos, apesar da diferença de regimes, e portanto a China veio aqui no fundo passar a mensagem, atenção, que os Estados Unidos não gostam de regimes comunistas, nós somos vizinhos, portanto temos de melhorar relações, mas como eu digo, parece-me que é mais tentar controlar o prejuízo do que propriamente, no fundo, ter aqui uma grande vitória nesta segunda Guerra Fria na Ásia. Muito bem, Bruno, muito obrigada. Voltamos a viajar pelos 5 continentes na próxima semana. Até lá. Bom fim de semana.